Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Mais uma vez, é o terceiro domingo do mês, e nós estamos aqui para adorar e louvar o Senhor pela sua misericórdia, pela sua gratidão, pelo seu favor para conosco. Amém? Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o que nos diz a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, versos 9 e 10. Nós estamos pregando uma série de sermões, de 4 sermões, hoje é o terceiro da série, da caverna para o altar. 2 versículos apenas que nós estamos trabalhando, nós estamos lendo, né? Que é 1 Reis, versos 9 e 10. Amém? 1 Reis 19, versos 9 e 10. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós estamos adorando ao Senhor, glorificando, cantando, dando vazão naquilo que nós estamos fazendo, a presença do Espírito Santo é vívida. Por quê? Porque Ele espera de nós uma abertura, que nós dê lugar, que nós abramos o nosso coração para que o Senhor possa abençoar. Amém? Vamos ler? Levantou-se... Verso 9, perdão. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Amém? Curve a sua cabeça. Soberano Deus, estamos perante a tua presença nesta manhã. Espírito Santo, eu quero pedir, eu suplico, Senhor, o teu favor, Pai, que não seja o meu falar, o meu querer, Pai querido, aquilo que eu acho, Senhor, que eu tenho que falar nesta noite para estas vidas, para os teus filhos que aqui estão, mas, Senhor da glória, que seja, ó Pai querido, aquilo que tu quer falar. Então usa a minha boca, a minha mente, Pai querido, o meu entendimento, ó Pai, para que eu não venha transmitir uma palavra, Senhor, Pai querido, naquilo que eu esteja projetando, mas naquilo que tu quer, em nome de Jesus Cristo, amém. Vira para o seu irmão e fala assim: vamos ouvir a mensagem. Amém. Podem sentar. Irmãos, rapidinho, eu quero fazer uma recapitulação do que nós falamos, apenas mencionando os tópicos, porque nós lemos 2 versículos, e eu falei algumas coisas já para vocês. Foi quando Elias, no Monte Carmelo, desafiou os profetas de Baal e os profetas de Azera, 450 profetas de um, 400 profetas de outro, 850 profetas, e aí, porque o povo estava em pecado, a Bíblia diz que Acabe e Jezabel, Acabe, homem de Israel, era judeu, descendente dos hebreus, mas Jezabel não era uma mulher que ele casou, que ele trouxe de fora, uma mulher de uma das nações pagãs, idólatra, rebelde. E ali, irmãos, Acabe, envolvido pela sua esposa, começou a trazer a idolatria para o povo de Israel. E Acabe não foi perseverante, não ouviu os profetas, não ouviu os sacerdotes, e aconteceu que aí o povo começou a entrar por um caminho errado, um caminho de derrota, um caminho de pecado. E aí, irmãos, num dado momento, Elias vai e fala assim: se Deus se Baal é Deus, segui, mas se for Deus, segui a Deus. E aí foi quando ele fala: então vamos fazer um altar, vamos aqui oferecer um sacrifício, e o Deus que responder com fogo, pelo fogo, esse é Deus. E aí mandou que os profetas de Baal, os profetas de Acera, fizessem o seu holocausto, sacrificasse o animal, clamasse ao seu Deus Baal, e se Baal respondesse com fogo, então estava tudo certo. Baal seria o Deus de Israel.
Mas se não respondesse, quando Elias clamasse a Deus, a Jeová, e Deus respondesse, então era para seguir o Deus Jeová, o Deus de Israel. Os irmãos sabem da história. Deus respondeu com fogo, consumiu aquele holocausto. E aí, irmãos, o profeta Elias mandou, então, pega esses homens e sacrifica. E aí, irmãos, após todos eles morrerem, no dia seguinte, Acabe vai e fala para Jezabel, e no dia seguinte, irmãos, Jezabel fala, olha, amanhã, irmã Xanda, amanhã, a essas horas, se eu não cortar a cabeça, assim será comigo. Se eu não cortar a tua cabeça, Elias foge, vai para um lugar longe, para uma caverna, se esconde com medo. Irmãos, isso é meio que inadmissível. Não dá para entender, é um paradoxo. Deus usa o profeta Elias de uma forma tão tremenda, tão grandiosa. Aí ele foge com medo de uma mulher de cortar sua cabeça. Quando se ele se colocasse de pé, firme, falando, você não vai cortar minha cabeça, você não vai me matar, porque eu sou homem de Deus, eu sou profeta, eu sou servo de Deus. Essa palavra aqui já é para nós nesta manhã. Se você é homem de Deus, você é mulher de Deus, quando o diabo vier, aleluia, eu falava para a irmã Letícia agora de manhã, quando o inimigo vier, quando o diabo se colocar na sua frente, e você falar, Deus, eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu sou teu servo, olha, diabo, você não vai me destruir, porque eu creio num Deus vivo. O diabo não tem poder para alcançar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aí, irmãos, Elias se esconde, e aí então nós chegamos aqui nesse versículo. O que é? Hoje eu estou com o meu... O que é? E ali entrou numa caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse, que fazes aqui? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus não está vendo o que você está fazendo? Você acha que Deus está dormindo? Irmã Letícia, vocês pensam que Deus não está contemplando? O fato de Deus perguntar para Elias o que é que faz aqui, não quer dizer que Deus não sabia, não. É semelhante quando, eu falei isso na outra mensagem, quando Deus vai na viração do dia, lá no princípio, e fala, Adão, cadê você? E Adão corre e se esconde. Será que Deus não sabia que eles já tinham pecado, já estavam fora da presença daquilo que Deus tinha estabelecido, de uma determinação? Pode comer de todas as árvores, dessa daqui não, o fruto dessa árvore não coma. Irmãos, é semelhante a nós quando Deus fala, olha, você vai por esse caminho, não tenta dar volta, não tenta desviar, não, obedeça aquilo que, se você quer ser feliz no seu projeto, você quer caminhar debaixo da bênção do Senhor, ande no caminho que Deus te mandou. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então eu falei na primeira mensagem sobre o tema geral da série da caverna para o altar, e eu falei sobre o Deus que nos visita na caverna. Aí eu falei no tópico 1, a ameaça que paralisa, que é o medo do inimigo. No tópico 2 eu falei o falso refúgio. Muitas vezes a gente entra num lugar e pensa que está tudo bem, vou me esconder aqui, vou ficar quietinho, ninguém vai ver, ninguém vai falar comigo, irmã Fátima, está tudo certo. Não vou enfrentar a cara de ninguém. Isso não é refúgio. Isso não é refúgio, isso é covardia. E no tópico 3, eu falei sobre a visita de Deus e a pergunta que desperta. Porque Deus vai te visitar. Deus vai te encontrar. Deus vai te encontrar. A mensagem 2, eu falei o Deus que nos alimenta no deserto, porque Deus falou para ele, levantou-se, pois Elias comeu e bebeu. Então eu falei sobre o Deus que nos alimenta no deserto. Tópico 1, quando a alma grita no descanso, Deus envia um socorro e o poder do sustento divino que fortalece por 40 dias. E hoje vamos falar sobre, e o tempo está correndo, vamos falar sobre o Deus que fala na brisa suave. Sabe por quê, irmãos? Eu estava agora de manhã, levantei por volta, essa madrugada eu dormia, acordava e dormia, enfim. Mas aí quando deu umas 5 horas, 10 para 5, eu levantei, e eu fui fazer um café, aquele cafezinho básico, um café forte, levemente amargo não, que agora eu não faço mais, irmão José, eu não faço mais café com açúcar. Agora, minha mãe me deu uma máquina, eu moo o café, já faço, aí fica aquele cheirinho, aquela fragrância de café, né? A Lúcia chega lá no quarto, ela tá assim. Aí depois fui meditar na palavra, fui ler de novo, verificar os tópicos.
o Deus que fala na brisa suave. Elias estava na caverna, né, irmão, se escondendo. E aí, irmãos, quando a gente vai ler o texto, hoje está baseado no texto no mesmo capítulo, versos 11 e 12. E eis que passava o Senhor, o Deus que fala na brisa suave, da série da caverna para o altar. E eis que passava o Senhor, eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Versos 11 e 12. Irmãos, que coisa tremenda. Sabe, e aí, irmãos, eu fiquei pensando, muitas das vezes a gente acha que Deus só vai falar naquele estrondo, o culto só está alegre. Já viu as pessoas falar assim, hoje o culto estava um reteté, e a irmã Maria do coque só pulando. Não, irmã Maria, viu, Maria? É só força de expressão. As irmãzinhas do coque pulando e tal, entendeu? Não. Nem sempre isso quer dizer poder. Nem sempre é a presença de Deus. Nem sempre é o poder de Deus. Você sabia disso? Numa brisa mansa, diz o versículo, a parte B do versículo. E depois do fogo Deus também não estava. Aí veio uma voz mansa e delicada. Irmãos, o propósito é ensinar que Deus, irmãos, Ele não fala só no fogo, Ele não fala só no terremoto, Ele não fala só no silêncio, Ele não fala só quando o Senhor toma a pastora Lúcia e vai até uma pessoa, Ele não fala só quando o pastor aqui está pregando e aponta uma pessoa. Não, irmãos, Ele fala através do hino, quando o irmão Rogério estiver aqui cantando, está profetizando, aleluia, quão glorioso Deus és tu, Senhor. Ó, Senhor, quando canta outros hinos aqui e vem aquela mensagem na letra do hino, isso, irmãos, é uma mensagem, uma profecia para a nossa vida quando você está louvando. Se você cantar com graça, com o coração, aleluia, se você abrir o coração, abrir a alma, tenha certeza, Deus vai falar com você, Deus vai alegrar o seu coração, independente de estar o povo pulando e correndo no meio da igreja. Aleluia, louvado seja o Senhor. Primeiro tópico, vamos lá porque já foi metade do tempo. O profeta do fogo aprendendo sobre o Deus da calma. O profeta do fogo, do milagre, que por sua oração, por intermédio da sua oração, Deus operou um grande milagre, aprendendo sobre o Deus da calma, da brisa suave. Nem sempre Deus repete da mesma forma. Olha, irmãos, lá no Carmelo, irmã Xanda, quando ele orou, Deus mandou fogo. E eu não me lembro se é Elias, se é Eliseu, mas a Bíblia diz que certa feita, eu não me lembro qual dos dois profetas, o rei falou assim, chamou um guarda e 50 homens, o capitão e mais 50 só, mandou ir buscar o profeta. Eu não lembro se é Elias, se é Eliseu. Aí, ele vendo que o inimigo vinha, ele falou, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma esses soldados. Aí os primeiros morreu queimado. Já leu essa passagem? Você já leu, porque no primeiro ano nós lemos toda a Bíblia. Se você leu toda a Bíblia, você leu, você não lembra. Aí de novo, o rei chama outro capitão, manda ele juntar 50 homens, vai lá e traz aquele profeta, traz aquele homem aqui. Ele está aqui profetizando coisa contra mim, contra o meu reino. Aí o profeta, eu não lembro se é Eliseu, se é Eliseu. E aí o profeta fala assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e seus 50. Aí de novo o rei faz a mesma coisa. Aí o capitão chega, calma aí, profeta, tem misericórdia da minha alma. Ó, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Não ora para eu morrer, não. E aí você vai me matar? Eu não vou te matar. Aí o profeta foi. Quando você orar, creia, aplicando hoje. Ó Deus, não deixa o inimigo vier aqui para me roubar a bênção, não. Não deixa o inimigo aqui vir tirar minha paciência, não. Ele pode até tentar, não é que não vai tentar, não, porque o capitão com os guardas foram lá. Você pensa que o inimigo não vai tentar roubar? A Bíblia diz que Jesus, que era Jesus, ele, após ser batizado no Rio Jordão, por imersão nas águas, ele foi para o deserto orar e falar com o Pai.
E lá no deserto o diabo foi tentar e tentou ele por 3 vezes. Quando ele repreende o diabo, a Bíblia diz que o diabo se ausentou por um tempo, que ele queria dizer. O que a Bíblia quer nos dizer com isso? Ele vai se ausentar agora, mas daqui a pouco ele vai voltar de novo, viu, irmã? Daqui a pouco ele vai vir de novo, ele vai perturbar você de novo. Daqui a pouco ele vai tentar roubar a sua alegria, a sua paz de novo. Não permita que o diabo roube a sua paz. E quando o diabo, você vê que ele está se levantando, clame a Deus. Olha, Senhor, eu sou teu servo. Não permita ele vir aqui me perturbar não, me roubar não. Pode até tentar, mas não vai completar. Por quê? Irmãos, porque nem sempre, irmãos, nem sempre as coisas vai estar tudo certo. Nós lemos aí, irmãos, Elias esperava outro Carmelo, mas Deus muda a metodologia. Isaías 55:8 diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aí, de repente, ele pensava que Deus ia, né? Eu vou orar, vou ficar aqui na caverna, eu vou orar e vai estar tudo certo. Deus, olha, não, irmãos, veio o vento, não era o vento, não, veio o terremoto, não era o terremoto, veio, irmãos, fogo, não era o fogo. Aí, de repente, uma brisa calma, suave, amena. E aí, Deus fala. Às vezes já está esperando, irmãos, Deus agir como da última vez, e vai ser um reteté, e vai ser um fogo só, e vai ser, e não é. Viu, Rogério? E não é do jeito que a gente pensa, não. Segundo tópico, a diferença entre barulho humano e a voz divina. Você precisa aprender isso. Barulho humano e a voz divina. O barulho da terra não é a prova da presença de Deus. E aí eu estava agora de manhã lendo, e tem um ditado popular que fala assim: a voz do povo é a voz de Deus, e não é. Sabia disso? Se a voz do povo fosse a voz de Deus, quando o povo de Israel falou para Moisés: vamos voltar para o Egito, porque nós vamos morrer nesse deserto, dava-se a impressão que aquela palavra era boa. Não é não, meu bem? A gente está no deserto, lugar seco, árido, não tem casa para nós, não tem água para nós, não tem comida para nós estamos aqui à mercê, neste deserto, à mercê do inimigo, durante o dia um sol escaldante no deserto de Israel, à noite um frio intenso abaixo de 0, e nós estamos aqui, vamos morrer? Não, vamos voltar para o Egito, Moisés. Moisés vai falar com Deus, Deus fala: não, vai lá, o povo quer água, vai lá, eu vou colocar uma coluna de fogo à noite, e durante o dia, uma nuvem para cobrir do sol. Deus vai te dar amparo no deserto, Deus vai cuidar de você no deserto, mas você precisa crer e falar com quem vai resolver, não é falar com a pessoa errada, e não é tomar a decisão errada, não é agir pelo seu impulso, achar que está tudo certo, porque não é. Irmãos, a Bíblia diz aí, fala, Moisés, vamos voltar para o deserto, vamos voltar para o Egito. Porque lá no Egito nós tinha melão, nós tinha melancia, nós tinha alho, nós tinha jiló. Irmãos, quem gosta de jiló, tá doido? A Lúcia gosta, mas eu não gosto. Então, irmão Maria, quando você quiser dar jiló, pode dar. Mas a Lúcia gosta, eu não gosto. Minha mãe falou que vai dar um jiló. Oh, que benção, você foi pegar ontem no pé, mandaram para eu, vou mandar um pouquinho para vocês. Eu falei, eu vou pegar o jiló, mas não é para mim não, é para a Lúcia. A Lúcia faz refogado, frito, assado, cozido, no arroz, no feijão, tá tudo certo. Irmãos, aí Deus vai falar com Moisés, Deus fala, não é isso não, Moisés, não vai voltar para o Egito. Não, irmãos, voltar para o Egito era escravidão. O povo, irmão José, estava apanhando do rei, do faraó. E faraó não era o nome do faraó não, viu? Se alguém pensa que é o nome do faraó. Faraó é uma designação pelo homem que era rei. Ele era rei, por isso o rei era tratado, o faraó, o rei. Muita gente pensa que é nome próprio, não é. E aí, irmãos, voltar para onde? Para a escravidão. Voltar para onde? Para a mesmice. Fazer tijolo de saibro, de refúgio, e tinha que dar a quantidade, a tarefa do dia, tinha que cumprir
a tarefa do dia, e se não cumprisse a tarefa do dia, apanhava, morria. E aí? Vai voltar para onde você está? Você está entendendo o que Deus está falando nesta manhã? Está compreendendo que quando você volta para o deserto, você volta para o Egito, você volta para a escravidão, irmãos, Deus está falando, quando você voltar de novo, você vai sofrer, você vai penar, você vai chorar, você vai se lamentar. Fica na minha presença, vai ser melhor para você. Ouça a minha voz, vai ser melhor para você. Obedeça a minha voz, vai ser melhor para você. É piedade, né? Concorda comigo, irmã Piedade? Comigo não, com a palavra. Glória a Deus. O barulho da terra, do povo, não é prova da presença de Deus, meu irmão. Mateus 24 diz assim: surgirão falsos profetas. Surgirão. Bom, muita gente vai falar para você: tome cuidado com aquilo que você ouvir. Presta atenção. Peça discernimento a Deus. E se a palavra não ficou clara, não faça. Se você não faça, não teve entendimento definido pela palavra, pela voz de Deus, não tome atitude. Precisamos discernir, irmãos, que nem todo fogo, irmãos, é altar de Deus. Glória a Deus, aleluia. A parte B do segundo tópico, a diferença entre o barulho humano e a voz divina. A voz suave revela uma aproximação, uma proximidade. Agora, isso é interessante. Eu escrevi um negócio aqui que eu fico pensando, tem hora que a Lúcia fala que eu penso muito. Uma Letícia. Quem sussurra, porque se eu falar assim, você está me ouvindo? Você ouviu, irmã Fátima? Não, né? Eu sussurrei. Agora, se eu for aí no seu ouvido, né? Peraí. Tá tudo bem com você. Ouviu? O que eu falei? Ah, tá tudo bem com você? Ô, irmão Júlio, quem sussurra está perto. Que coisa linda. Aleluia. Irmãos, a brincadeira para descontrair, mas é muito sério. Você está esperando de repente entrar um profeta e falar e tal. Aí Deus vem e fala: olha, não faz assim não. É uma forma mansa, suave. Tome cuidado. Não vá para lá não, vá para o outro lado aqui. Quem fala suave, fala manso, sussurro, tem que estar perto. Sabe o que está falando isso, irmãos? Intimidade. Intimidade com Deus, irmãos. O povo não tem mais intimidade com Deus, é uma carnalidade só. Me ligou um rapaz de Nova York, músico, que nós estamos num projeto aí. Aí falou assim para mim, eu falei: qual é a sua igreja, meu amigo? Ô pastor, graça e paz, tudo bem? Qual é a sua igreja? Bem, eu frequentava a Assembleia de Deus. Tá, e aí? Eu estou falando para você, essa conversa foi essa semana. E aí, mas eu estou me afastado. O que houve? Eu não sei, porque o povo tem muito preconceito. E por quê? O que está acontecendo? Não gosta de homem com brinquinho, cabelo comprido e tal, não sei o que lá e tal. Eu falei: ah, meu filho, você bateu na porta errada. Não é a minha visão. Crente não se mistura. Se ele já tem tatuagem e vem com tatuagem, amém. Mas se eu souber que um crente fez tatuagem, eu vou punir. Eu vou ter que disciplinar, porque a Bíblia fala para não marcar o corpo, não tem meio termo. Não marcar é não marcar. Não é dizer que pode fazer aqui o desenho de um sol, não pode fazer a caveira. Não tem isso não. Não existe isso não. Não pode fazer, manchando? Não pode fazer. Não tem meio termo não. Quem veio já tinha, amém. O rapaz um dia, no começo de 2015, eu estava aqui, depois quando eu voltei em 2018. Pastor, tocava na banda da TDM, hoje está desviado. Pastor, eu vou fazer aqui no ombro uma guitarra, guitarrista solo, eu vou fazer uma guitarra, tocar vários instrumentos. Eu conheço ele de perto, estou falando de que eu conheço, estou falando groselha não. Aí eu vou fazer uma guitarra. O que o senhor acha? Eu falei: mas primeiro me fala o seguinte: por que e para quê? Porque eu acho bonito.
Para quê? Porque eu louvo a Deus com a guitarra, então eu quero fazer algo aqui, um negócio de homenagem e tal. Eu falei, você acha que Deus precisa da sua homenagem? A sua alma, você tem que homenagear com a atitude de adorar a Deus, de obedecer. A Bíblia diz, não marque o seu corpo. Não tem meio termo, não está falando, olha, se for aqui um versículo bíblico, pode escrever aqui no peito. Se for a caveira, não faz não. Não existe isso, irmão. A pessoa interpreta a Bíblia do jeito que ela quer, do jeito que ela acha que é bom. Aí o rapaz falou assim para mim, porque eu brinquei assim, é muito preconceito, hoje em dia não tem esse negócio não. Eu falei, eu pensei com o filho, nós vamos voltar a conversar, porque agora eu estou ocupado. Não quis nem continuar a conversa. Mas eu vou ligar para ele e vou conversar com ele. Minha visão não é essa. Se você usa cabelo comprido, na nossa visão, eu sou mais conservador. Eu vou pela palavra. Não estou preocupado se estão achando que eu sou antiquado, retrógrado, caipira. Estou preocupado com isso, não. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, verso 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Falando nesse negócio de tatuagem, deixa eu falar um negócio para você. Eu queria me tatuar. Há muitos anos, né? Quando estava lá no Brasil. Eu estou falando de... Não vou falar quantos anos, não, porque vocês vão falar que eu sou velho. 30 anos atrás, uns 30 anos, eu falei, eu vou fazer um leão, um mar e o pôr do sol. Olha que desenho bonito, não é não, Machado? Um leão deitado, ou um tigre, o mar e o pôr do sol. Não tem nada. Irmãos, por várias vezes eu fui lá para fazer, eu marquei para fazer e não deu certo. Aí, na terceira eu fiquei assim, eu falei, acho que Deus não está querendo que eu faça, porque nenhuma vez deu certo. E eu fui para fazer, eu entrei no estúdio, eu fui lá conhecer, conversar, ver o valor, as tintas, as cores, etc., preparar o desenho. Deus não deixou. Eu estou falando para vocês da minha experiência, de algo real comigo. Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Deus não está distante, Ele se revela de forma íntima e pessoal e amorosa e sussurrando no seu ouvido, se você der lugar para Deus. Amém? Salve de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Terceiro tópico, a restauração espiritual que vem pela intimidade com Deus. A restauração espiritual que vem pela intimidade com Deus. No silêncio ele trata a alma ferida. No silêncio ele trata a alma ferida. Eu estou falando sobre o terceiro tópico, a restauração espiritual que vem pela intimidade com Deus. Eu sempre divido em dois subtópicos o tópico. Então, a primeira parte, no silêncio, sabe? Na sua entrega, na sua dedicação, na sua devoção. Elias, irmãos, não precisava de fogo naquele momento, irmã Letícia. Ele precisava da presença de Deus e entender que Deus pode curar sem ter o fogo. Deus podia falar com ele sem ter um terremoto. Deus podia fazer algo, Deus podia e Deus pode fazer algo que necessariamente não tinha que ser num estrondo, não. Uma ventania lá, um vento forte, uma ventania, não. Deus vem na calmaria, na brisa suave e fala com ele. E Deus atende, mostra para ele. Mateus 11:28 vai nos falar assim: vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós que estáis cansado, está fadigado, está oprimido, o diabo está te afligindo, você está triste, você está cansado. Irmãos, o problema sim, o problema vai te deixar triste, é verdade, o problema vai cansar. Irmãos, e a Bíblia diz que quando a luta, o problema perdura por muito tempo, esvai-se a esperança. Muitas vezes a gente perde a esperança, ela tende a morrer, irmãos, mas tenha certeza, mas a esperança, a fé, não pode morrer, irmãos, independente do tempo que está demorando. Os irmãos acham que com quase 4 anos que eu estou aqui, eu não queria ver essa igreja lotada? Acho que a gente está aqui pregando só por pregar? A gente está aqui só para fazer, só para estar de alegre? Não, irmãos, eu estou obedecendo a voz de Deus, porque Deus falou que vai fazer um milagre neste lugar.
Deus falou que vai trabalhar de forma, irmãos, miraculosa neste lugar. Deus tem falado, irmãos. Deus falou para mim agora a última vez, pastor, Deus está mandando eu falar, alarga as tendas, porque a casa vai ser pequena para comportar, para suportar, para atender o povo que está vindo. Irmãos, Deus falou que ia dar essa igreja quando você nem pensava, irmãos, que iria morar aqui um dia. E nós estamos aqui hoje, a igreja reformada, estamos trabalhando. Você, remanescente, você vai ser participante dessa glória, desse momento de bênção, desse momento de vitória, desse momento de alegria. Nós vamos viver a segunda glória, a segunda casa será maior que a da primeira casa. Aleluia, louvado seja o Senhor da glória. Eu não me esqueço de um dia do irmão Rogério, eu relembrando aqui quando nós estávamos pregando no domingo à noite, e falando quando eu fiquei admirado quando a Lúcia Contato, vocês saíram daqui e ia para Boston, na neve, no frio, e hoje nós estamos aqui. O irmão Rogério falou assim, nós rompemos, estamos aqui hoje. Lembra disso? Lembra? E nós rompemos, nós vencemos, estamos aqui. E nós vamos vencer, irmãos, porque nós vamos contemplar aquilo que Deus vai fazer. E vai ser bênção, vai ser alegria, porque Deus é Deus que cumpre a sua palavra. Não é o Nael, não. Aleluia. Louvado seja o Senhor da glória. 2. B. A intimidade gera novo envio. A restauração espiritual que vem pela intimidade com Deus, na intimidade gera novo envio. Na brisa suave, Elias entendeu que ainda havia uma missão, não tinha acabado não, irmã Xanda. Vou ficar aqui quietinho, tem hora que a tela apaga, por isso que eu volto assim rápido. Vou ficar aqui quietinho, tá tudo certo e tal. Jezabel não vai me pegar, não vai cortar minha cabeça, não vai me matar, né? Aí, de repente, vem um terremoto, Deus não fala. Vem, porque vai ter solavancos na sua vida. Você não passou por um? Vai ter problemas na sua vida. Tem dia que você levanta, dona Mira, e não está bom. O salmista vai nos falar assim na palavra do Senhor: invoca-me no dia da angústia, invoca-me. Irmãos, invocar é clamar, é você cair de joelho, é você chorar, você derramar o coração para Deus atender sua petição, aquilo que você precisa. Invoca-me. A pessoa, Senhor, tem misericórdia de mim, hoje eu não estou muito bem, Senhor, eu não estou com vontade, mas eu vou lá, né? Arrastando os pés, eu vou lá. Não, irmão, levanta a cabeça, este é o dia que o Senhor fez, alegramos-nos nele, exaltemos nele. Aleluia. Na brisa suave, Elias entendeu que ainda havia uma missão. Por quê? Porque, irmãos, Deus fala para ele, vai, versículo 15 do capítulo 19, estou falando dentro do mesmo capítulo, o tempo todo nessas mensagens, vai pelo mesmo caminho que você voltou, que você veio. Volta pelo mesmo caminho. Ainda tinha uma missão. Não tinha acabado, não. E aí, irmão, a pessoa pensa, eu já fiz isso. Está tudo certo. Não preciso fazer mais nada. Não. Você precisa continuar. Vai e volta pelo mesmo caminho. O silêncio de Deus é a ponte para o recomeço de uma jornada. E eu convido a igreja a ficar de pé. Amém? Às vezes, nós falamos alto com os nossos filhos. Nós que somos pais, né? A gente chama a atenção, fala forte ou grita. Mas às vezes também não é preciso não, porque Deus trabalha, às vezes Deus vai precisar falar mais forte com você, Deus vai precisar te dar um chacoalho. A mim. Mas às vezes também, irmão, Deus vai falar manso, olha, meu servo, fica firme, minha serva, fica firme, eu vou te dar vitória. E Deus vai fazer um milagre. Amém? Salve de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer 3 perguntas para você mesmo, não é para mim não responda a mim não. Primeiro, você tem buscado a Deus apenas nos sinais grandiosos, terremoto,
Ah, aquela mulher, aquele homem é de Deus, né? Paulas é tal, entendeu? É só isso que é. Deus está falando? Ou você busca também no silêncio? Como você tem buscado a Deus? Segundo, você consegue discernir a diferença entre barulho da terra e a voz de Deus? Tem muita gente aí, irmão, pregando muita coisa, falando muita coisa e não é a voz de Deus. Eu estou falando do que eu sei. Tem pessoas aí que não tem a vida lá no altar e está falando groselha no ouvido do povo, o povo está admirado. O povo não tem discernimento, não ora, não fala com Deus. Você consegue discernir a diferença? Você entende a diferença entre barulho entre barulho da terra e a voz suave de Deus? Às vezes está acontecendo alguma coisa, você não, Deus está falando comigo. Nem sempre. Terceira pergunta: você está disposto a quietar, ficar quietinho para ouvir a voz de Deus e entender no seu íntimo o que Ele tem para falar com você? Irmãos, o vento, o terremoto, o fogo passa e a brisa ficou para mostrar para Elias que Deus estava na brisa. Deus não estava no fogo, no terremoto, na tempestade. Deus estava na brisa. Aleluia. Deus não precisa provar nada, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Deus não precisa provar, porque Ele é Deus. Ele age no fogo, Ele age no barulho, Ele age na tempestade, mas Ele também age no silêncio. Quando a alma, irmãos, se acalma, quer dizer, quando a alma dá lugar para Deus, quando, irmãos, a alma é aquela parte em você que você tem sentimento, você entende, você pensa, você raciocina. Quando você dá lugar na quietude da sua alma, a voz de Deus vai ficar audível para você. E aí Ele vai restaurar, Ele vai te consolar, Ele vai te curar, Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai trabalhar manchando nos seus sentimentos, igreja, nas suas emoções. Ele vai trabalhar e Ele vai, irmãos, fazer algo tremendo na nossa vida, na sua vida, irmãos. E nós vamos, daqui a um tempo, falar, olha, olhando para trás, como Deus trabalhou, que milagre. Eu quero orar. Eu quero orar por você. Eu acho que está na hora, irmãos, de nós tomarmos uma decisão com Deus, ficar firme, sem olhar para os lados, sem olhar para trás, para trás. Olhar para trás significa retrocesso, significa se atrasar. Olhar para os lados significa, irmãos, extremismo. Fica olhando para os lados. Nós temos que olhar para frente, o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo falou, olhando para o autor e consumador da nossa fé, eu sigo avante, caminhando, prossigo para o alvo. Eu prossigo, continuo, marchando, caminhando para frente. Eu não vou parar, eu não vou sair de lado, eu não vou voltar, prossigo para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Eu quero convidar você a orar junto comigo. Mas fale com Deus, clame, solte a sua voz e diga para Deus, Deus, eu estou aqui. Fala comigo, Senhor, eu preciso de uma vitória. Amém? Pode tocar, Rogério, baixinho. Curva a sua cabeça, feche os olhos. Fale com Deus. Qual é o teu problema? Qual é a tua necessidade? É no seu lar? É com a família? Aleluia. Quanto tempo esperei. Eu tenho certeza que nesta manhã Deus falou poderosamente conosco, comigo e com você. Deus, aleluia, se fez presente nesta manhã em nosso meio, desde o louvor. E Deus está falando conosco, nos orientando a continuar firme na caminhada, para ser abençoado, para receber a vitória. Eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus nesta manhã falou poderosamente conosco.
Porque Ele vai mover as águas, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai, aleluia, trabalhar no seu coração, na sua mente, na sua causa, nos seus projetos, nos seus sonhos. Eu quero profetizar na sua vida que Deus vai fazer algo tremendo e Deus vai te dar vitória. Mas não é do jeito que você quer, não é na tempestade, não é no terremoto, não é no fogo. Ele vai mover. Soberano Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Eu quero profetizar a vitória. Ó Pai querido, eu quero profetizar a cura. Eu quero profetizar a alegria. Eu quero profetizar o renovo. Eu quero profetizar, Deus da glória, que o teu filho, a tua filha, tenha graça, Pai, de continuar caminhando, continuar, Pai querido, lutando, continuar, Pai querido, aleluia, Jeová, caminhando, Deus querido, prosseguindo para o alto. Não é se esconder numa caverna, Pai querido, não é, Pai Deus, esperar algo sobrenatural simplesmente, mas é ter discernimento da tua palavra, que tu estás falando com a tua igreja. Eu oro nesta manhã, Pai querido, profetiza a cura, a bênção, a alegria, um novo tempo, uma nova, Pai querido, atmosfera na vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus.